Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Pira Podcast. E hoje eu tenho uma convidada. Bom, todos são especiais, né? Especialíssima também. É a Laila Clare. E ela vai falar pra gente sobre o trabalho dela com psicoterapia corporal vibracional. É isso mesmo, Laila? É por aí, né? Por aí o caminho. Sim. Não falei errado. Não. Obrigada, Laila, por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Uma honra. Bom, primeiro conta pra gente um pouquinho de você, do seu trabalho. Como que você chegou aí nesse nome, né, que você usa para falar do seu trabalho? Sim. Eu, na verdade, tenho uma caminhada com o corpo ao longo da minha vida, né, de estudo do corpo. Minha primeira formação foi em artes cênicas. Então, a expressão do corpo sempre foi algo muito forte para mim. A minha primeira formação foi em artes cênicas, mas eu já fazia teatro e me conectava com o corpo já desde criança, praticamente. E ao longo dessa jornada, algumas coisas foram acontecendo nesse caminho artístico que eu me deparei, num determinado momento, com a performance artística, que é uma forma de arte onde o artista está completamente presente em cena, né? Sem nenhum personagem. É ele com toda a voz do próprio artista, né? Toda a presença do próprio artista. Quando eu falo de voz, eu falo como um todo, né? Uhum. O corpo presente. E expressando o que realmente ele decide expressar naquele momento. E ali foi uma chave para mim, lá atrás, né? Foi uma chave de um lugar assim na arte, nas artes cênicas, que foi muito mágico, porque eu podia desfrutar de um estado assim sem decorar, né, texto, personagem, que eu gosto também, mas naquele momento era um momento de estar totalmente presente ali e aquilo me fascinava mesmo. E aí até que eu fui entrando um pouco mais nesse universo do autoconhecimento, né, do caminho espiritual e, bom, e aí as coisas começaram a ficar um pouquinho fragmentadas naquele momento, né? Porque tinha um caminho, mas ao mesmo tempo tinha o caminho da arte, tinha o caminho do corpo, e as duas coisas me encantavam muito. Mas só antes de você seguir, conta pra gente como é que, quando se deu essa busca desse caminho por autoconhecimento, espiritualidade? Teve algum evento específico ou não? Foi só assim, na curiosidade do conhecer mesmo? Na verdade, foram alguns eventos, assim, esse momento, por exemplo, onde eu estava ali numa certa conexão com a performance, já foi um momento que digamos que eu tive um primeiro contato com um estado meditativo, né? Porque, de certa forma, você estar ali totalmente presente, atenta ao presente. Então, é uma forma de meditação que eu nem sabia, que hoje em dia, se você fala isso no meio das artes também, não sei se pega bem. Mas, para mim, era totalmente uma forma de meditação, né? E aí, sim, teve um determinado momento que aquela coisa, né? A gente não está vendo muito sentido na vida que está levando, bem mais jovem, e festas e tal, e eu falava, qual que é o sentido de tudo isso, né? E aí eu lembro que eu conheci uma salinha de meditação na cidade que eu morava, e aí eu fui frequentando e fui abrindo, né, esse lugar, que começou muito com a meditação, começou com esse lugar de presença mesmo, e que aí eu falei, aí eu entendi, falei, bom, isso que eu já venho praticando nas artes é uma total meditação. E aí isso foi me trazendo cada vez mais essa busca. E aí uma das buscas que ressoou muito forte para mim foi a busca por um entendimento, uma integração maior na questão da sexualidade. Que sempre para mim foi um lugar de, peraí, existe algo a mais nesse caminho da sexualidade, né? A sexualidade para mim sempre foi algo que me tocou muito, sempre me emocionou muito. E eu lembro que eu contava isso, né, para amigas, até para pessoas que eu me relacionei já, e eu percebia que não tinha esse entendimento, essa compreensão. Eu falei, eu preciso buscar esse caminho, né? Eu preciso entender por que eu vejo a sexualidade de uma forma
tão maior do que o próprio ato em si. E aí eu fui encontrar a tradição do Tantra, que eu estudo há mais ou menos uns 10 anos como tradição, né? Legal. Não trabalho com Neotantra, que é massagem, não fui por esse caminho. Eu trabalho realmente com o estudo, voltei aos estudos das ritualísticas, porque o teatro ritual, para mim, era algo, assim, muito, muito forte, né? Tanto que a performance me levou a isso, meus estudos com Arthur, que é um teatrólogo que você deve conhecer, né? Que traz muito esse lugar do ritual, da presença. E aí, quando eu encontrei a tradição do Tantra, né, trazendo toda essa visão das ritualísticas e desse estado de presença e dessa conexão com o corpo de uma forma magística mesmo, de uma forma maior, foi um encantamento assim que eu falei, uau, acho que é isso que começa a falar aqui o que eu estou buscando, né? E aí, a partir disso, desse estudo, ele foi se desdobrando para essa relação com o corpo cada vez mais forte. Mas eu sentia muito de trazer nos atendimentos individuais a questão mesmo que integra a mente também, né? Como que a gente integra a mente com as liberações no corpo? Porque a partir desse entendimento com o corpo, eu fui entrando cada vez mais no caminho da dança, né? Das liberações através da dança, através do movimento. Eu chamo de dança, mas na verdade são movimentos nossos muito livres, pessoais, individuais, onde a gente, de repente, descobre um movimento ali que simplesmente acontece quando você está nesse estado de entrega. Né? Legal. Você começou a fazer atendimento, é isso? Do quê? Como é que era exatamente? Sim. Quando eu atendia com Tantra, eu atendia sempre nesse lugar de trazer as ritualísticas, e isso muito focando em mulheres, né? Como que através de algumas ritualísticas, como que a gente, de expressão mesmo, né? Com o corpo, da dança, como que a gente, e criando todo esse espaço sagrado, como que a gente ia entrando nesse universo de autoconhecimento, né? De presença. Só que aí isso foi abrindo um campo para, peraí, né? Integrar também os aspectos que estão acontecendo na mente é muito importante. E aí foi aí que eu entrei no caminho da psicoterapia corporal, que é um atendimento que integra corpo, mente e energia. Então a gente conversa, a gente tem os conteúdos da fala, né? E que a gente tem uma certa elaboração a partir disso, mas a gente também olha para o corpo e vê onde que no corpo aquela sensação, aquele bloqueio, aquela dor, onde aquilo está mais forte. E aí a gente vai para as liberações. Ou, às vezes, nem precisa de liberação. Às vezes, assim, não, o desejo é expandir algo, é expandir a minha força, expandir meu poder. Então, como eu expando isso com o meu próprio corpo? Como que, através da minha expressão, eu mostro isso para o mundo? E isso desdobrou num caminho muito lindo, né? Que foi esse encontro com mulheres que traz a dança e a sexualidade de uma forma muito integrada, né? Como que a gente descobre o nosso corpo sensual, só que não para ninguém, né? É uma sensualidade que é minha, é uma sensualidade que faz com que eu sinta realmente essa vibração, essa energia que existe dentro de mim. E Entendi. A sensualidade se tornou uma coisa muito deturpada, né? Porque a palavra sensual, ela acabou trazendo uma coisa que é sempre para o outro. E a gente se perdeu desse sentido, dessa conexão mais profunda com a sensualidade, que é a sensualidade para o nosso próprio prazer. Uhum. Então, todos esses caminhos me levaram a um ponto que é: onde está o nosso prazer de viver? Essa foi a pergunta que obviamente me atravessou, né, para eu investigar isso cada vez mais, e continua me atravessando, e é por isso que eu trago isso com tanta força para os meus trabalhos, porque quando a gente não tem prazer, a gente pode planejar o cenário que for, mas a gente
ou vai atingir esse cenário de uma forma muito dolorosa, porque você chega num determinado ponto e você fala, eu estou esgotada, eu estou cansada, eu conquistei o que eu queria, mas eu não consigo desfrutar. Então, assim, o prazer também se tornou uma palavra muito deturpada, né? Muito relacionada com excessos ou com a própria relação com o sexo, né? Ou com futilidades. Mas o prazer, na verdade, ele é a essência que move tudo, porque se a gente não sente prazer no processo de tudo que a gente faz, o processo deixa de ter sentido. Exato. Né? Você chega num objetivo, mas aí quando você viu, cadê o prazer naquele Para que eu fiz isso, né? Exatamente. Por que eu fiz isso? Então você, com essas terapias, com as práticas, né? Você dá alguns cursos também, né? Que depois a gente fala mais disso. Você ajuda a pessoa a resgatar esses prazeres e que não é só relacionado à sexualidade, né? Até quando você falou de Tantra, eu achei muito legal, porque o Ocidente deturpou um pouco o que é o Tantra, né? Ou pegou um pedacinho, assim, eu sei o mínimo de Tantra, mas eu sei disso. É até algo que eu quero estudar mais. Inclusive, tem um livro desse tamanho lá em casa que eu tô para ler, o Tantra Iluminado, não sei se você conhece. É bom? Então tá lá para eu ler. Que conta mais da tradição, né? E, de fato, o Ocidente... muitas vezes, quando fala Tantra, a pessoa já pensa que tem a ver com sexualidade, ponto final, né? Mas então não é isso, né? E até tudo isso que você estudou e trouxe, né, até aqui onde você está agora, é para a gente resgatar esses prazeres e inclusive não usar, né, a palavra prazer, como você falou, dessa maneira deturpada. Porque, de fato, quando a gente fala prazer, sempre é um excesso, né? É o prazer de comer os doces. Eu só falo de doce porque a coisinha onde eu tenho que tomar cuidado, né? É o prazer do sexo, é o prazer, sei lá, né? Parece que ou quando você pensa, é tudo em excesso, é tudo uma coisa que, sei lá, não é legal. E a gente pode e deve sentir prazer, né? Mas vamos voltar um pouquinho ali na psicoterapia corporal vibracional, que você estava contando dos atendimentos. Então, existe essa parte onde tem uma conversa, né, a fala, algo assim, como você falou. E aí depois é como se fosse um exercício mais corporal, é isso? Onde nesse caminho, nesse exercício, acontecem as descobertas? Isso, na verdade, não necessariamente... Como funciona? Então, não necessariamente tem uma regra, assim, de que a gente vai ficar tanto tempo, uma parte mais falada, tanto tempo nos exercícios, não. Às vezes é preciso realmente um tempo de elaboração, né, de um conteúdo que seja um conteúdo, às vezes, profundo, para a gente entender ali qual que é a raiz daquilo que a pessoa está vivendo. E aí, a partir de uma certa elaboração, a gente consegue ir para o corpo. Agora, depende. Pode ser que numa primeira sessão a gente já olhe e tenha algo tão profundo ali e tão dolorido no corpo, né, no sentido de estar somatizando já, que aí a gente já também começa com as liberações. Então, é um processo que é muito fluido, né? Ele acontece de uma forma que a gente vai sentindo juntas, né? Não é algo que nem só eu analiso e nem só a pessoa. É um processo juntas, onde a gente olha e fala, bom, vamos fluindo aqui. Acho que esse ponto a gente precisa aprofundar mais, né? Trazendo mais para a fala, trazendo mais para a conversa, trazendo mais para a elaboração. E em determinados aspectos, agora a gente vai, sabe, deixar o corpo falar, deixar o corpo reorganizar, principalmente reorganizar, né? O corpo, ele tem uma memória muito forte. Então, o corpo, ele reorganiza muitas coisas. É porque muitas vezes a gente não dá espaço para o corpo reorganizar. A gente fica tanto no mental, no sentido de já pensar que eu quero resolver na mente. E o corpo, quantas vezes, né? Eu vinha uma emoção muito forte, assim, e eu simplesmente parava, chacoalhava, né? Um exercício super simples.
E chorava ao mesmo tempo, e aquela emoção ia se dissolvendo. E aí, passar no final da prática, eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo, sabe? Isso são práticas que eu, por exemplo, faço em casa, assim, quando vem uma emoção muito forte. Ou eu vou dançar, literalmente mesmo, né? Me movimentar, coloco uma música mais com tambores e que me traz uma energia mais forte. Então, é isso, né? E aí é muito impressionante quando a gente percebe que o corpo reorganizou aquela emoção ali. E você, quando sai desse processo do corpo, você fala, uau, nem parece tão pesado mais como eu estava sentindo, sabe? Então, é claro que, né, vai depender muito do que cada pessoa vai trazer, mas algumas coisas que pegam ali no momento pontual e que causam uma angústia ou causam medo, sabe? Muitas coisas dá pra gente deixar o corpo reorganizar. Resolver. Não exatamente resolver, mas... Sim, mas trazer uma ordem mesmo, né? Até a ordem dos pensamentos, porque quando você coloca o corpo em movimento, é como se o pensamento, ele não dá espaço para o pensamento ficar ali, né? Verdade. Puxando por que eu chamo de espiral de baixo, né? Sempre puxando para outro e para outro que vai só cada vez mais para baixo. Mas dá uma pausa naquele monte de pensamento e você só sente a energia do corpo em movimento. E aí, nisso que você consegue dar essa pausa, você, quando volta, você já consegue organizar um pouco melhor o que você estava pensando, o que você estava sentindo. Porque muitas vezes a pessoa também tenta meditar parada, né? E não consegue, porque é muito pensamento. Então, quando você traz o movimento para o corpo, dependendo do tipo de movimento, você consegue, assim, sabe, desacelerar a mente de uma forma muito absurda. Porque você deslocou o foco. Exato. Entende? Porque e aí baixou a energia. Enquanto o foco está aqui, às vezes até aumentou a energia, mas tirou aquele monte de pensamento obsessivo, que muitas vezes o que a gente vai vivendo é uma obsessão dos pensamentos, né? Sim. Que não para. Um turbilhão. Sim. E existem meditações em movimento também, né? Não existe só a meditação que a gente senta e fica paradinha. Eu acho que as que têm mais estudo científico são as que você está sentado paradinho, mas existem várias meditações em movimento, né? E como você falou, a dança, não só passinhos, né? Para lá ou para cá, ou um balé, mas o movimento do corpo também é meditativo, né? Eu até lembrei de umas aulas que eu fazia, que eu fiz pós de teatro também. Fiz teatro, fiz pós de teatro. E eu fazia várias aulas, a gente podia circular pelos outros cursos de pós-graduação. Então, eu fiz bastante aula na pós-graduação de corpo. Eu amo, né? E aí, a gente, sei lá, numas aulas de Laban, sabe? Enfim, para quem não conhece, dá uma pesquisada. Estudei muito lá. Imagino, assim, aconteciam tantas descobertas naquelas aulas, sabe? Aquilo era tão, de alguma forma, terapêutico, né? Então, a arte pode não ser uma terapia, de fato, é uma frase meio clichê, né? Mas é isso, mas ela é muito terapêutica, né? E você acha que, de alguma maneira, eu acho que pela sociedade, né, as pessoas reprimem o próprio movimento e isso acaba trazendo diversas questões e problemas que podiam ser resolvidos se a gente, de fato, fosse mais livre, né? Às vezes a pessoa não consegue soltar o corpo, né? Quanto mais, vou dançar livremente, né? Porque existem travas ali, né? Parece. Sim, muito. Essa é uma boa pergunta, porque tanto as mulheres quanto, hoje em dia, os grupos, né, que eu trabalho são mais grupos com mulheres, até para criar esse espaço de ficar mais à vontade, né, para justamente sentir essa segurança de poder se movimentar livremente. E como a gente ainda tem algumas deturpações, né, sociais, acaba que o movimento entre mulheres facilita que a gente
possa se entregar mais a isso. Mas eu recebo muitas mensagens de homens, e atendo homens também no individual, né? E que falam, Laila, eu sempre quis dançar, mas nunca tive coragem. Olha. Sabe? A não ser assim, aprendi a dançar um forró porque, enfim, é uma coisa que, de certa forma, pode para homem. Mas vários homens que relatam que queriam dançar livres, que queriam poder experimentar o corpo de outras formas, sabe? Então, realmente é uma repressão, né? E que vem de diversas questões aí, né? Do machismo estrutural, enfim, muitas coisas, muitas camadas. E também as mulheres, né? A gente fez agora, em parceria com a Fazenda Grotão da Rainha, que é de uma grande amiga lá em Minas, a gente fez um encontro de mulheres, um encontro social que elas promoveram de mulheres da região, né? Que é uma região mais de zona rural. E foi muito lindo, assim, ouvir essas mulheres falando, nossa, eu sempre quis dançar, eu sempre tive esse sonho, mas achava que isso nunca ia ser para mim. Eu sou encantada com o balé, porque tem essas referências, né? E aí a dança, ela fica muito presa nesses lugares, né, estereotipados. Assim, se eu não danço um estilo de dança específico, é porque eu não danço, né? E, na verdade, o nosso corpo dança, o nosso corpo tem um movimento. E eu falo que o movimento do corpo é o movimento da vida. Porque quando a gente está em movimento, né, é onde a gente consegue reconhecer a energia que a gente tem para a gente se movimentar em direção ao que a gente quer. Então, quando a gente começa a integrar melhor, né, na nossa mente o que a gente quer, e a gente começa a trazer no corpo práticas energéticas de movimento, isso potencializa muito o nosso movimento em direção àquilo que a gente quer alcançar, porque traz energia para que a gente sustente, né? Toda vez que a gente deseja algo, não adianta a gente só desejar aqui, a gente precisa colocar o nosso corpo em direção ao que a gente deseja. Então, quando a gente está nesse tipo de prática que coloca o corpo em movimento, que traz essa energia de vida, a gente lembra que a gente tem muita vida para ir em direção ao que a gente quer. E o que acontece em vários momentos é que essa desconexão com o corpo faz com que a gente se esqueça do tamanho da nossa potência, do tamanho do nosso poder e da nossa energia de manifestar, de realmente se movimentar em direção àquilo, fazer mesmo, mas fazer com esse prazer, né? Então, a dança, de alguma forma, ela lembra a gente que existe prazer no nosso corpo, que a gente pode se soltar, dançar, respirar, sabe? Sentir um outro fluxo muito diferente, né? Do que muitas pessoas relatam para mim, Laila, eu estou no piloto automático. Né? Que é isso, é o que está acontecendo muito na sociedade hoje, né? Sim. A gente vai fazendo coisas que a gente não sabe nem por que está fazendo. E quando a gente volta e olha para o nosso próprio movimento, é muito, muito interessante, porque você fala, uau, né? Tipo, eu tenho uma articulação aqui que eu nunca tinha, sabe, reparado na articulação do meu mindinho, por exemplo. O que ele me diz, o que esse movimento traz para mim. E é muito poderoso, assim, é algo extremamente poderoso quando a gente se coloca nessa terapêutica, né? E não só nessa terapêutica, mas também é a nossa expressão artística, porque não existe uma coreografia, mas existe uma expressão ali muito forte, que é a nossa expressão no mundo. Então, você reconhece singularidades que talvez numa coreografia você não reconheceria, né? Então, nesse movimento da dança terapêutica, a gente reconhece coisas que são muito próprias do nosso ser, muito próprias do nosso corpo, muito próprias do nosso movimento. Porque você está fazendo um movimento que é seu, né? Não é de uma dança, de uma coreografia. Sim. E aí é nesse ponto também que essa energia sexual, né, que é a nossa energia vital, desmistificando também o lugar da energia sexual, que não é só, né, para o ato sexual, mas a energia sexual é a nossa energia de vida mesmo, que é essa energia que pulsa no nosso corpo, que traz
iniciativa que traz vontade, que traz desejo, mas não só desejo por outro corpo, desejo pela própria vida, desejo de viver, né? Então, de ir atrás, né, sim, dos seus objetivos, enfim. Exatamente, de se movimentar em direção aos nossos propósitos, aquilo que faz a gente pulsar, aquilo que faz a gente vibrar. Então, a dança, ela desperta muito esse lugar de desejo, de energia, porque aí, voltando ao que eu falei, é esse lugar de você descobrir em você uma sensualidade, um movimento, né? E quantos relatos eu tenho disso de, nossa, eu estou sentindo, quando as mulheres terminam, né? A gente termina uma prática, estou sentindo o meu corpo vibrar, tô morrendo de tesão por mim mesma, sabe? Eu já chorei várias vezes que eu escutei isso, assim, depois de uma aula, né? Ou de uma vivência, ou de um retiro. Gente, eu não pude imaginar que eu tinha tanto tesão aqui por mim, né? Então, é esse lugar da gente olhar e falar, uau, existe desejo, né, por mim, pelo meu próprio corpo. Isso ressignifica muita coisa, isso ressignifica a nossa relação com o nosso corpo, ressignifica os nossos traumas, os nossos medos, e a gente entende que o prazer é nosso, né? O prazer, a gente colocou muito essa coisa do prazer fora, mas o prazer está dentro, né? É reconectar com esse prazer de viver. Por mais que a gente esteja sendo bombardeado aí de muitas coisas, quando a gente consegue voltar para dentro e falar, olha, como o meu corpo pulsa, né? Como existe desejo aqui dentro, como existe vontade, como existe prazer. Para além do que as pessoas vão pensar, para além do que eu preciso fazer para o outro, mas o que eu estou fazendo por mim. É um caminho que está sendo, assim, é um caminho interessante desconstruir, sabe? Nesse momento social, mas é lindo. Que legal. E a pessoa descobre muito sobre quem ela é também, que às vezes nesse piloto automático da vida, às vezes a gente esquece, né? Como você falou, nossos propósitos, ou enfim, o que eu sou de verdade, né? O que é a minha essência. Então também ajuda nessa autodescoberta, né? Sim, é um processo de autoconhecimento absurdo, porque realmente eu falo que é voltar para casa, né? Voltar para o lar, voltar a habitar o nosso corpo, né? O templo da nossa alma, esse lugar que realmente recebe tudo, recebe as intuições, recebe os estímulos, recebe as emoções. Então, assim, se a gente está vivendo uma emoção, essa emoção está no corpo. Sim. Com certeza. E isso a gente vê tanto, né? A gente vê de maneira ruim, normalmente, porque você está sentindo alguma coisa ou você não está dando atenção para algo que está aqui na sua cabeça, isso passa para o corpo. E aí você sente uma dor ali, uma dor aqui, né? Por que não sentir isso no prazer, né? A gente só percebe essa relação quando é na dor, né? Exatamente. Pensando aqui isso. bem, né? Caindo uma ficha agora. Não, e perfeita essa ficha, Lê, porque assim, é exatamente o que eu trago muito, né? E que é claro que é o meu próprio processo também de ter olhado para isso e falado, por que eu estou tão apegada à dor? Por que a gente vai criando, né, essa memória de dor tão forte no nosso corpo e a gente se apega muito mais a isso do que ao prazer, né? E eu falo que o prazer, ele é como se fosse líquido, né? Como se ele escapasse o tempo todo da gente, assim, ele passasse pela gente. Então, se a gente não flui com ele, né, como uma água mesmo, a gente fica em busca do prazer o tempo todo e, de repente, ele foi. E daqui a pouco foi de novo. Só porque passou. Ele só passa, né? Agora, muitas vezes, quando a gente está apegado à dor, o processo já é o contrário, né? A dor, ela vem tão forte e a gente fica tanto naquilo. Por quê? Porque os pensamentos vão puxando, esses pensamentos obsessivos, e a gente se desconectou do corpo. Então, são vários desencadeamentos, né, que fazem isso. E aí o que acontece é que, de repente, a gente está muito mergulhado em tudo que nos causa dor, mas esquecendo completamente do prazer, né? Então, do desejo, do que faz a gente realmente pulsar.
pulsar e querer viver, querer estar nessa existência. E todo mundo tem uma razão de estar aqui. Todo mundo tem um desejo que pode estar muito, muito, muito escondido, sabe? O que acontece muitas vezes é que a gente não se permite olhar para os nossos desejos como um todo, porque o desejo vem e automaticamente vem um pensamento: mas isso não vai ser possível. Mas já passou da hora. Mas isso, quem sou eu para fazer isso? Então é o tempo todo um lugar, né, sabotando a gente, um lugar dentro de nós, falando que não. Ao invés de você afirmar o seu sim e falar: não, eu posso dar vazão aos meus desejos, eu posso realizar, eu posso olhar para eles, por mais louco que pareça. Né? Sim, eu até lembrei, em algum dos seus conteúdos, você fala que muitas vezes, né, o que a gente vê, a pessoa, ela tem aquela crença de que a vida não é prazerosa, não pode ser, né, que, não, tem que ser sofrido, é uma luta, assim, né, num sentido ruim. E aí acaba esquecendo de ver, ou não acredita que merece viver os prazeres, né, que você pode ter nas pequenas coisas, né? Você fala muito disso também, de lembrar, de olhar para os prazeres das coisas pequenas, né? E não só das coisas enormes e legais, assim, sabe? Enfim. Então, eu acho muito bacana isso, você perceber, né? A gente lembrar disso, que não precisa ser sofrido, dolorido. Onde eu encontro prazer nisso, né? Exatamente. Existe uma coisa que acontece dentro da gente, muitas vezes, que o que está acontecendo hoje, né? Essa sociedade de hiperestímulos, a gente vê as crianças, né? O tempo todo precisa de mais, precisa de uma novidade, precisa de um jogo novo, precisa de algo muito grandioso para estar bem com aquele prazer, né? Para estar fluindo naquele prazer. E não diferente é com a gente também, né? O tempo todo, hoje a gente tem acesso a todas as novidades do mundo, então o tempo todo você está: nossa, como eu queria aquela viagem, como eu queria estar naquele país, como eu queria ter chegado em tal lugar. E o que está acontecendo agora passa a ser totalmente sem graça, porque o tempo todo a mente está lá na frente. E aí é que é o ponto de equilíbrio entre o desejar e o viver o desejo, né? Porque uma coisa é você desejar algo e perseguir aquele desejo numa angústia. Outra coisa é você desejar e viver o prazer desse desejo, dia a dia. Então, enquanto você busca, né? É uma construção, e vai ter dias que sim. E isso não quer dizer a gente negar as emoções, né? Isso não quer dizer uma negação do que a gente sente, porque a gente vai sentir um dia mais desânimo, a gente vai sentir um dia mais tristeza, a gente vai sentir um dia uma dúvida: será que é esse o caminho? Será que não é? Mas a grande questão é: ok, eu me permito sentir, mas será que existe um ponto de prazer, um pontinho que seja, que eu posso desfrutar hoje? Vou te dar um exemplo, né, que aconteceu esses dias, acho que foi, sei lá, tem uns 4 dias. Eu já estava 2 meses viajando, aí cheguei em casa e fui organizar a casa e as coisas e tal, e com várias coisas para fazer mesmo, de sentar no computador e ter que planejar várias coisas. E eu acordei assim eu estava super feliz de estar em casa, na natureza, né, uma casa que me acolhe muito. E eu acordei sem conseguir desfrutar, porque era o tempo todo uma necessidade, né, das coisas estarem organizadas. E aquilo foi me dando um estado de ansiedade, uma sensação, uma angústia. E aí é muito interessante, porque quando a gente faz essa leitura do corpo, eu já sinto, por exemplo, assim, esse dia eu já senti logo um nó aqui na garganta e com uma vontade de chorar, assim, do nada, né? Tava angustiada Exatamente. mesmo. Então era uma ansiedade que o meu corpo falou: opa, existe uma ansiedade aqui. E tava batendo um solzinho, isso ainda era de manhã, né? Eu falei: bom, se eu passar o dia nesse estado, vai ser difícil. vai ser o meu dia? Vai ser um dia difícil.
E aí tava batendo um solzinho na varanda e eu falo que é o que eu falo para as pessoas que eu atendo, né? E por falar, eu já lembro, falar tanto, eu lembro para mim mesma, né? O que eu posso agora, nesse momento, não fazer, sabe? Porque às vezes o estado é de não fazer. O movimento, ele tem coisas muito interessantes, né? Como você estudou Laban, você sabe disso. A gente tem o movimento e a gente tem a pausa. E as duas coisas se completam de uma forma mágica, né? Porque não existiria o movimento se não existisse a pausa. Sim. E então, da mesma forma que a gente movimenta, né, para uma liberação de emoção, a pausa para você olhar para o que está acontecendo é muito importante, para você sentir o que está acontecendo. E aí eu simplesmente não fiz nada, fiquei sentindo o sol que estava batendo, sentei numa cadeirinha, fiquei sentindo o sol batendo no meu corpo, deixei as lágrimas escorrerem porque a emoção queria sair. E foi uma reorganização, sabe, assim, acontecendo, mágica, porque de fato reorganiza, sabe? Eu sei que muitas pessoas falam, Laila, mas eu não consigo fazer isso, para mim é muito difícil parar. Mas é um treino, nada na vida a gente conquista sem um treinamento, né? Então, assim, o que eu amo trabalhar com isso é a oportunidade que eu tenho de me trabalhar diariamente, porque não me deixa esquecer. Sim. Sabe? Não me deixa esquecer que eu tenho um corpo, não me deixa esquecer que eu tenho uma consciência que me fala, né, o que de fato eu quero, para onde eu quero ir, qual que é o tempo de pausa, qual que é o tempo de movimento. Então, a todo tempo eu estou estudando coisas e também estou trabalhando com coisas que me fazem relembrar tudo isso. Sim. Então, eu acho muito mágico, porque é uma grande oportunidade, né, de me lembrar mesmo. Mas as pessoas, no geral, né, vivem nesse movimento sem fim, né? Então, já tive algumas outras conversas aqui no podcast e a gente fala, né, da pausa e do ócio, e as pessoas não conseguem, elas têm muita dificuldade, porque, de alguma maneira, criou-se também uma crença de que você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa e sendo produtivo, e que se você sentar 20 minutos no seu quintal para não fazer nada, você... não sei o que você é, mas não é uma coisa boa, né? Assim, não pode, você... como assim? Então, você é um preguiçoso, né? Então, é um exercício que eu tento fazer também, né? Mas é isso, às vezes você fala, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e várias vezes a gente tem muitas coisas chatas e administrativas, burocráticas para fazer, né? Mesmo trabalhando, né, com coisas que não são o tempo todo, assim, administrativas. E aí você fala, nossa, é tanta coisa, mas você conseguir se dar esse direito, né, a essa pausa para respirar, sentir, é difícil porque parece que sempre tem alguém te cobrando. Tem uma vozinha Tem ali. uma voz, não pode fazer essa pausa. Então, entendo a sua paciente, acho que, enfim, todo mundo entende, né? Realmente é a sociedade de hoje em dia, né? Que uma hora todo mundo sente, né? Uma hora o corpo sente, né? Enfim, não tem jeito. Ou a pessoa, sei lá, vai ter alguma coisa, né? Seja uma ansiedade, vai quebrar o pé, sei lá, vai travar a coluna, não sei, né? Se a gente não para ter esse momento, uma hora o corpo cobra, não tem jeito, né? Na verdade é isso, porque o corpo ele tá recebendo tudo isso, é o que eu falei, né? Então, de certa forma, ele simplesmente está ali mostrando, né? Olha, eu recebi uma carga que, se você não liberar, não tem passagem, né? Não tem passagem energética mesmo para que você possa fluir. Siga fluindo, né? Exatamente. Travou tudo ali, né? Trava, e aí vem as dores, e
E é isso, né? E assim, o mais importante, Letícia, que eu falo, não é a gente entrar numa autocobrança de, ai, não posso sentir, ai, não. O mais importante é a gente estar observando, né? Se a gente cria essa consciência da observação do corpo, e se a gente cria também uma relação, começa a mudar a relação com o corpo, no sentido de tratar ele de uma outra forma, né? Tratar ele com mais carinho, escutar, dar uma atenção mesmo, né? Eu falo que é como a gente se pegar no colo e se acariciar, se acolher mesmo. Né? E se a gente, como a gente faz isso às vezes com os nossos processos emocionais, é fazer isso com o corpo mesmo, é fazer esse carinho, né? Eu lembro de uma senhora que falou, acho que até tem isso lá no Instagram, de uma senhora que trouxe um depoimento nessa experiência que eu te falei lá na fazenda, que ela falou, nossa, eu achava que amor próprio era a gente estar bonita, passar batom, comprar uma roupa diferente. E hoje eu aprendi que se amar é você se dar carinho, é você fazer um carinho no próprio corpo, é o auto-amor nesse lugar de acolhimento. Então foi muito lindo, assim, né? Ouvir que e foi uma vivência assim, de uma tarde. E essa consciência já veio. Então, imagina se a gente treina essa consciência. Sim, eu ia até te falar na prática, né? Como que é esse se pegar no colo? Bom, mas agora você já até falou um pouco, é realmente fazer um carinho em você mesma. Sim. Que mais, assim, como a gente pratica isso? Olha, às vezes é uma coisa, assim, extremamente simples, né? Que é a gente ficar numa posição fetal e se abraçar nessa própria posição é algo muito poderoso. Dependendo de como você tá no seu dia, você parar um pouquinho e fazer isso, né? Não, você vê, não estou nem falando de sentar com a coluna reta e de ficar ali um tempo. Não, é de você deitar numa posição fetal e se abraçar. E se acolher, e se sentir, e sentir a sua própria respiração. Eu gosto muito de práticas também, onde a gente faz a gente fica como uma concha mesmo, né? A gente vira uma bolinha, e a gente consegue sentir a respiração bem assim dentro, sabe? Trazer tipo para um vácuo assim dentro da gente. E aí a gente consegue observar bastante como está a nossa respiração naquele momento. E a gente consegue escutar o barulho da respiração, né? E aí tem várias práticas de respiração também que eu trabalho. A respiração, por exemplo, pela boca, ela traz uma percepção que aí também tem uma forma de fazer, né? Porque é uma respiração muito poderosa, mas para dentro de uma condução mesmo. Mas você escutar você respirando também traz insights assim absurdos, sabe? Que legal. Traz uma reformulação de emoções também muito grande. Mas práticas assim que a gente pode fazer em casa é isso, é esse autotoque, é essa posição fetal, né? É o fato de você simplesmente estar mais atento aos seus movimentos, se os seus movimentos, aquela história, né? Ai, nossa, eu estou mais estabanada hoje, então peraí, tem uma tá energia aí acontecendo? forte querendo circular, né? Sim. O que você faz com essa energia? Às vezes a gente fica tentando lidar com uma supercarga, né, energética, e parece que a gente se embola ainda mais, né? Sim. Então, se reprimir essa energia que está querendo sair. Exatamente. Né? E aí, às vezes, é uma questão de você simplesmente correr ou caminhar um pouco, ou fazer algum tipo de movimento, pode ser a dança, alguma coisa que te coloque em movimento já vai trazer também, sabe, uma certa liberação, do que você ficar tentando lidar com uma energia que tá ali, muito viva, mas que você de alguma forma está contendo, né? E aí isso é dos caminhos aí da ansiedade, né? Do percurso que a ansiedade faz, que é muita energia no corpo por conta de muita carga mental,
e que você não consegue dar um direcionamento. Verdade. As pessoas que te procuram, elas chegam dizendo assim que elas estão buscando o quê? Claro, deve ter milhões de coisas, mas tem algo assim que, muita gente tá buscando isso, aquilo, assim. O que elas querem quando elas buscam essa terapia corporal? Olha, é interessante porque como eu tenho esse caminho já há um tempo com o estudo do Tantra, muitas pessoas chegam querendo olhar para questões da sexualidade. Legal. Mas questões da sexualidade relacionadas com o próprio corpo. As pessoas que chegam geralmente já têm uma consciência maior e já estão buscando exatamente o que eu trabalho, né? Que é trazer essa consciência maior para a sexualidade. Mas é muito interessante porque quando a gente vai vendo todo o processo, né, a gente vai vendo como tudo na vida está super interligado, assim. Então, às vezes, existem alguns nós, assim, que às vezes a pessoa, nossa, eu estou buscando alguma solução para o meu relacionamento. Mas ela percebe que aquele ponto ali está relacionado com o propósito de vida, que ainda não está muito bem, sabe, construído, definido dentro dela. Então, isso gera os apegos emocionais, isso gera as questões no relacionamento. Então, o relacionamento é uma coisa que chega bastante, mas, assim, até várias pessoas falam, Laila, mas você devia trabalhar só com relacionamento. Mas eu falo que não adianta, entende? Porque, às vezes, assim, a gente pode até olhar para o relacionamento, mas se a gente não olha para a gente de uma forma integral, né, como que a gente... Ok, existe uma questão nessa área da vida, mas o que está acontecendo com o resto? Por que eu estou vivendo isso no meu relacionamento? Será que isso tem a ver, de fato, com relacionamento ou tem a ver com um monte de processos meus que eu ainda não elaborei exatamente, né? Sim. E aí, quando a gente vê, é isso, assim, o profissional, o propósito, a forma como a pessoa se enxerga, né? Isso é muito forte. Esse lugar de como que eu me vejo? Eu me vejo como uma pessoa capaz de realizar as coisas que eu quero, ou me sinto, às vezes, sem energia ou apática para poder manifestar. Sim. Então... Isso vai afetar a sexualidade também, né? Exatamente. Aí ela tá buscando uma coisa, mas na verdade é outra mais profunda que ela tem que... Não vou nem dizer mais profunda, né? Mas de repente é uma outra coisa que tá levando aquilo, né? E outras situações que chegam bastante assim são processos relacionados também à apatia, né? Porque a pessoa sabe que de alguma forma essa terapêutica ela vai movimentar a energia. Né? Então, às vezes, quando a pessoa está com muita dificuldade, né? Tá ali numa certa apatia, ou até num processo já iniciando uma depressão, ela já tem uma certa consciência de que se ela buscar algo nesse sentido, né? Onde ela vai começar a movimentar mais a energia e muda, né? Muda bastante. Assim. Então, quando a pessoa tem esse desejo de realmente não ficar, né? Bom, estou começando a sentir isso, agora eu vou entender como que eu posso deixar essa energia aumentar dentro de mim, mas levando ela a um determinado caminho, né? Direcionando mesmo, não deixando também... Porque muitas terapêuticas trazem essa energia. Mas a grande questão é o que você faz com essa energia. Isso é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado, assim, porque essa energia não pode simplesmente... Ai, nossa, eu fiz uma meditação que me energizou super, e agora? Como é que é, né? Você vai lá, faz... O que eu faço com essa energia toda? Então, assim, por isso que mente, corpo e energia tem que caminhar junto. Porque você faz uma prática que você sai extremamente energizada e você não dá um encaminhamento para essa energia, você pode entrar num processo bem forte de uma certa ansiedade. Então, pode ter ali um contraponto que não é interessante. Mas a partir do momento que traz uma energia e você sabe o que você quer... Aí é diferente, porque aí você direciona essa energia. Então eu vou aqui me organizar na mente
pegar essa energia e começar a trazer uma organização de ações para minha vida, para o meu cotidiano, para eu ir em direção ao que eu quero. Mas às vezes a pessoa está realmente numa busca ainda muito profunda pelo propósito, pelo que ela quer, e ela faz um monte de processos energéticos, isso pode trazer até mais confusão mental, né? Então tem que ter esse cuidado, essa observação com isso. Entendi. Conta um pouco mais pra gente, então, esse foco que você trabalha agora, trabalhando essa questão da, não sei, sensualidade, sexualidade, como que você usa, não sei qual palavra você usa. Na verdade, Letícia, assim, o meu foco tá no prazer. Tá. No prazer de viver, né? Porque, assim, quando a gente fala em sexualidade, infelizmente ainda tem muitas camadas. Sim. Né? Então, muita gente... isso foi até uma coisa, assim, que eu não divulgo mais dessa forma, falando, tô te contando aqui porque o caminho, é a busca. Mas muitas pessoas chegam querendo resolver uma questão muito específica da sexualidade, achando que é alguma técnica pontual que vai mudar aquilo. Entendi. Sei lá, ou uma disfunção, ou, por exemplo, sei lá, vou trazer um exemplo aqui, mulheres que querem ter orgasmos. E aí o que eu falo sempre ok, existem algumas técnicas, existem massagens que você vai poder sentir algo ali no momento. Uhum. Mas se você não se relaciona com o seu próprio prazer, como que você sustenta tudo isso que você acessou numa técnica pontual? Né? Então, a grande questão é descobrir onde está o meu prazer de vida, porque a sexualidade, na verdade, eu falo que o ato sexual em si, ele é uma consequência da sua vida. Se você tem uma vida criativa, prazerosa, você consegue levar essa energia, né, para a cama muitas vezes, na maioria das vezes. A menos que sejam coisas assim bem complexas, que aí, obviamente, a gente vai mais a fundo. Mas, de forma geral, né, a gente tem esse reflexo no ato sexual da nossa vida. Então, não adianta a gente olhar para as coisas de forma separada. Eu vou resolver uma questão pontual da sexualidade e não olhar para como a minha vida tem sido. Como que uma mulher vai estar totalmente entregue se ela passa, né, a vida extremamente nervosa, ansiosa, com medos, sabe, com inseguranças profundas. Sim. Então, isso precisa ser realmente muito bem encaminhado, sabe? Então, é isso, né? Assim, focar no prazer, para mim, é o que está sendo mais legítimo nesse momento, né? Pode ser que daqui a pouco mude, porque a gente é uma constante, né, descoberta. Exato. Né? A gente está sempre em descoberta. Mas hoje, a forma como eu enxergo também a sexualidade é focando nesse prazer de viver. Porque aí a nossa vida sexual em si, ela vai ser uma consequência desse prazer. Entendi. E de buscar esse prazer mesmo, é o que eu falei, né? Um dia todo, é o que você falou da questão da burocracia, de várias coisas para resolver, mas se no meio disso tudo você consegue achar um momentinho que te dê prazer, né? Que te dê esse respiro, que te dê um momento de contemplação, que seja... Você está andando no meio do caos, você olha e fala, nossa, olha o sol se pondo. Ou olha a chuva caindo. Sim. Sabe? E isso não é clichê, gente. Isso é real. Sabe? Assim, eu chego às vezes a me emocionar, porque é muito real quando a gente consegue se entregar a esse estado. Né? Mas você falou da chuva, eu amo ver chuva e ouvir chuva. Assim, é uma coisa que me traz uma paz, sabe? Assim, uma sensação que às vezes eu tento buscar essa sensação, sabe? Tento lembrar da chuva, principalmente assim, sei lá, nas árvores, sabe? Então, às vezes eu tô numa situação ruim, estressada, eu fecho os olhos e busco essa imagem. Eu anotei aqui uma frase que você falou, que eu achei muito legal e acho que tem a ver aí com o que você está falando agora, né?
Enquanto não ressignificarmos profundamente a nossa relação com o prazer, a felicidade nossa de cada dia dependerá apenas de grandes acontecimentos, né? Então, eu acho que é bem isso que você está explicando agora. A gente tá tudo interligado, né? Então, se você não tem prazer nas outras coisas, como você vai ter o prazer sexual, por exemplo, né? Se tá tudo ruim, vamos dizer assim, você tá estressada, tudo é feito sem prazer, né? Você não para, não contempla nada. Então, tudo vai ser afetado, né? E só uma observação que você, sobre isso, né? De não ter uma vida focada no prazer e isso refletir na sexualidade, muitas vezes também pode acontecer o contrário. Pode ser que a pessoa coloque na sexualidade uma válvula de escape, um único momento de prazer para ela, né? E tá tudo bem, mas a questão é só assim, se isso se tornar a única fonte de prazer para a pessoa, né, no dia, ou na semana, ou no mês, ou na vida, começam a acontecer alguns desequilíbrios ali na forma de lidar com a sexualidade. Então, pode ser até que ela consiga ir para o ato sexual com prazer, mas com prazer como uma energia só de liberação, e que está tudo bem. Mas a questão é isso ser a única ser forma. A única coisa. E você esquecer que, opa, peraí, mas tem outras camadas da minha vida para eu olhar. E se eu não estiver atenta a tudo e estiver colocando foco numa única coisa, as outras coisas vão ficar em desequilíbrio. Exato. Eu ia até falar isso. Pode não ser no sexo, mas em qualquer outra coisa. Se você foca o prazer, né? Você vira uma válvula de escape, a sua única fonte de prazer, aquela coisa que você escolheu, vai ter um desequilíbrio, né? De todo o resto. E você acha que nesse processo, né? Fazendo essas descobertas do prazer, a pessoa consegue ver uma nova maneira de enxergar a vida, de fato, sabe? Sim, como um todo. Sim, muito. Nossa. Você sente assim as pessoas dizendo... Sim. Na verdade, esse foi o meu próprio processo, né? Continua sendo, porque não tem como não mudar, né? Não tem como. E é o que eu falo, assim, eu fico muito feliz de fazer o que eu faço, porque é o que me traz essa consciência o tempo todo, é o que me relembra, porque você acha que eu não esqueço também. Vira e mexe, é o que eu te falei, esse dia, né, que eu entro nesse looping, e aí, opa, peraí, deixa eu voltar, porque eu sei. E vai ser isso também, vai ter dias que você não vai lembrar, mas a questão é que você vai trabalhando uma consciência ali que você decide não ficar naquele sofrimento. Né? Você decide para onde você quer ir, para onde você quer ir com o seu pensamento. Por mais caótico que tudo pareça, e às vezes a gente fala do caos como se fosse uma coisa ruim, né? Mas o caos, ele é uma enorme possibilidade de criação. O caos, ele é uma enorme possibilidade, aquela história do caos criativo, né? Tipo, você tem um monte... Porque como que nasce? Como que surge uma criação? É um monte de ideia, a princípio caótica na nossa mente. Né? E aí você vai tentando... E aí, o que a gente ajustar, vai fazendo? reorganizar, a gente vai né? lapidando. Então, quando tudo na nossa vida parece muito caótico por diversos aspectos, às vezes é uma grande oportunidade de uma virada que você nem podia imaginar que pudesse acontecer. E o que traz o sofrimento e a dor? A resistência. Né? Por achar, essa resistência vem de várias coisas. Eu acho que eu não vou conseguir, ou eu não posso, ou eu nem me permito olhar para um novo passo. Porque eu tenho várias camadas aqui me bloqueando, né? Que não me permitem me conectar com o meu poder pessoal, que é o meu poder de realizar, de criar. Só para eu não fugir aqui, você falou da questão da sexualidade. A gente estava até falando dessa coisa de que acho que principalmente nós mulheres somos mais reprimidas, né? E quando, enfim, se a gente não tem prazer em uma coisa, pode afetar outras, né? Ou se você tem prazer só em uma coisa, era o que a gente estava falando aqui.
E numa conversa nossa, você tocou na questão dos adolescentes, né? E eu acho que é um momento de descoberta, de prazer sexual, mas também eu acho que vem junto com outros prazeres da vida, né? E você até comentou, né, pra gente falar mais disso. Queria que você falasse mais disso pra gente, dessa questão aí. Da adolescência, é. É interessante você perguntar, porque eu trabalhei uns bons anos com crianças e adolescentes, né? Com teatro. Ah, legal. E é muito interessante, assim, a gente ver como que, já desde muito pequenas, esse foco no prazer, no sentido de o que eu quero criar para a minha vida, ele está ali sendo massacrado por um monte de outras coisas, né? Por comparações, e isso aí em tudo, né? Tanto nas famílias quanto nas escolas. Então, quem vai ser o primeiro da turma, né? E a gente está falando assim de uma forma geral, tá? É claro que existem modelos educacionais que já estão muito mais voltados para isso. Mas ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né? Uma sociedade de aparências e de muita informação com rede social e tudo mais. Eu acho que talvez isso fique ainda mais forte, né? Sim, muito. E aí a grande questão é... E que aí não é só dos adolescentes, de todos nós, né? Mas se a gente trabalha essa consciência lá na infância e na adolescência, a gente já tem uma transformação muito maior. É que, assim, quando a gente foca no ser, a manifestação acontece, né? Então, assim, essa preocupação perguntas que já fazem para a criança, né? O que você quer ser? Né? Mas aí no sentido é assim, o que você quer ser no sentido do que você quer ter. Porque se você for determinada profissão, você vai ter mais coisa, tá? Né? Tem aquele inconsciente ali. E a questão é assim, não é o que você quer ser, né? O que você está sendo? O que você está sendo hoje? A gente está dando oportunidade para essas crianças serem o que elas são hoje. Né? E descobrirem hoje o que traz essa alegria, o que traz esse prazer de viver, o que traz essa criatividade, né? O que move, porque é isso, a gente nasce criativo, a questão é o que vai acontecendo ao longo da nossa vida, que a gente... Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Laila, eu preciso trabalhar a minha criatividade, porque eu não sou criativa, e não existe uma pessoa que não seja criativa. Acho que a gente vai sendo tolhido, né? Sim, a questão é que é isso, a gente vai entrando num programa massificado onde os nossos próprios desejos se misturam com os desejos dos nossos pais, da sociedade, dos amigos, e você se esquece de onde está o seu desejo, onde está o seu prazer, onde está a sua criação, onde está o prazer na sua criação. Que legal. E às vezes essa criação também, ela vem com uma carga de tipo, já fizeram, não vou fazer isso, não, sabe? E se você vai lá e faz, vai ser única, porque é você que fez. Exato. Entende? Né? Não é a mesma pessoa, não é do mesmo jeito. Eu queria que você falasse um pouco mais, você até cita em algum lugar... você falou, né, dessa energia vital e você fala de Kundalini, né, ou Kundalini. Queria que você explicasse um pouco mais como que você usa tudo isso nesses processos. Então, acho que, não sei, trabalha com chakras também. Sim. Na verdade, a energia Kundalini, ela é simplesmente uma energia de vida na gente, né? E o nosso corpo, ele tem canais onde a gente permite essa fluidez dessa energia. Muitas vezes, né, com tudo que a gente vai vivendo e com todos os bloqueios emocionais que se somatizam no corpo, o corpo bloqueia alguns canais energéticos. E aí essa energia fica contida mesmo. Quando a gente vai fazendo esses processos de liberação, que não é despertar da Kundalini, mas é ativação, né? Porque ativação todos nós temos. A questão é em qual grau essa energia está ativada. E aí o que a gente faz é simplesmente deixar essa energia
circular no nosso corpo, dar passagem para essa energia. E aí, muitas vezes, a gente vai sentir no corpo, em processos mais focados, energéticos, né? A gente vai sentir vibrações no corpo, porque essa energia simplesmente é ali passando e circulando, e você podendo observar, ter uma sensação palpável dessa energia. Porque quando a gente fala energia, parece que é uma coisa muito abstrata, né? Mas assim, quando a gente começa a viver os processos energéticos, não tem como. Não tem como você ignorar. Você sente. Se você sente seu corpo vibrando, você sente as suas mãos pulsando, né? Você sente algo que é real, entende? E aí, essas energias ficam paradas, né? Se você não trabalha elas. E, enfim, podem trazer várias questões, né? Pro nosso dia a dia. Mas eu queria entender melhor uma coisa. Quando você fala de ativar esses pontos, essa ativação, por exemplo, eu estou pensando aqui nos processos, né? Talvez tanto o coletivo quanto o individual. Quando você fala de ativar, a gente ativa com os movimentos, por exemplo, na dança, ou é uma coisa de ativar, tipo massagem, tipo pontos, ativar? Olha, tem diversas formas de ativação. Entendi, tá. Todas essas são formas de ativação. A forma como eu decidi trabalhar é com movimento. Entendi. Né? Movimento e respiração. A própria pessoa conduzida, né, por você vai conseguir ativar. Ela se ativa, né? Claro que dentro de um caminho, de um processo, né? Mas é isso. Só para entender, estava tentando visualizar como funciona. Não, dentro tem diversas formas, tá? Tem muitos caminhos de ativação. Tem, inclusive, a Kundalini Yoga, que também trabalha a ativação, né? Por isso que eu te perguntei da yoga. Sim, como porque parece assim, tem os chakras, os canais, né? Que a gente chama de nadis. Não sei se chama assim também. Sim, eu sou praticante de Kundalini Yoga, mas não tenho formação em Kundalini Yoga, né? Só pratico e gosto muito, assim, acho que é um caminho muito poderoso. Mas o meu caminho de descoberta foi realmente através do movimento, do que eu chamo de dança, para ficar um pouco mais ilustrado, né? Mas é a dança nesse sentido desse movimento único, alinhado com as respirações, alinhado com visualizações. Então, é um processo meditativo profundo, né? E que também não segue uma linha, assim, tipo meditações do Osho, não segue uma linha já estabelecida. Entendi. Né? Não é uma das meditações de movimento, né? É um processo que você criou e que tem essa dança. Mas eu acho que pode ser chamado de dança assim, porque eu acho que a sociedade que estabeleceu que dança só é... sei lá, a instituição tal, exato, né? Ou que tem certos passos, mas... E aí, acho que isso acaba reprimindo muita gente também, porque é o que você falou, a pessoa fala, se não é assim, eu não sei dançar. E, poxa, né? Se liberta, né? É tão gostoso dançar. Sim. A gente que já fez práticas corporais, né? Enfim... sabe como é bom, como bom, é um processo poderoso, né? Total. E é isso, né? Assim, quando eu comecei a conduzir isso, quando você fala assim, Laila, é um método, eu não chamaria de método, porque eu sinto o que está acontecendo naquele grupo. Entendi. E assim, quando você coloca um método, você vai seguir um único caminho, que é um método que você criou. E tá tudo bem, às vezes o método funciona super. Mas, para mim, a condução ela vai acontecer a partir do que o grupo me traz. Tem método para cada grupo. Exatamente. Mais ou menos isso. E assim, eu tenho uma bagagem muito grande, né? De várias dinâmicas de movimento, de várias dinâmicas com respiração. Sim, de os respiração estudos e movimento. Que você fez. Tem grupos que eu olho assim e falo, uau, como nós vamos
terminar dançando. Sério? Sim. De ser um grupo muito travado nesse sentido? Às vezes, de estar muito fechado, Sim. de estar, né, num processo muito ainda de não confiar mesmo, talvez em si, talvez no próprio grupo, porque é um caminho ali, né, de confiança que a gente vai estabelecendo. Então, e aí você pode ter pensado em tudo, ter toda uma estrutura ali muito bem desenhadinha, né, que eu tenho, mas eu deixo o campo aberto porque, assim, às vezes esse caminho não vai funcionar nesse grupo. Para ir sentindo o grupo, né? Exatamente. E às vezes até fazer mais um tipo de técnica para, de repente, ir soltando, né? Confiando. Exatamente. Aí vem total o estado de presença. É a presença e a intuição que fala, vai por esse caminho, né? É esse caminho que vai fazer com que esse grupo comece a se abrir. E acontece, não tem jeito. Sempre, né, terminamos assim, uau! Né? Que legal. Você perguntou como é que as pessoas saem, né? Algumas saem bem mexidas, né, precisando elaborar mais os processos, mas num lugar muito de... Como eu não trabalho com processo catártico, eu não vou por essa linha. Ah, é legal você falar isso. Eu não vou por essa linha catártica, né? É sempre num lugar assim, olha pro que está acontecendo, porque às vezes vai ser energético, mas não necessariamente catártico. É claro que cada pessoa vai acessar de uma forma, mas a minha condução ela não tem esse propósito de ser catártico. Então, assim, algumas pessoas vão sair um pouco mais mexidas no sentido de, nossa, eu percebi várias coisas que eu quero começar a ir mais profundo, né? E algumas pessoas já conseguem sair com mais... Uau, já me sinto liberta de muitas coisas também. Então, como se ali já viraram várias chaves, exatamente, né? porque cada uma está num momento, cada Sim, uma não está num não processo, é igual, né? Para todo mundo. Então, cada uma vai sair de uma forma nesse sentido, né? Mas, de forma geral, é muito lindo, assim, ver a comunhão que se cria, sabe? A partir disso, esse lugar de se reconhecer, né, umas nas outras, de poder... aquilo que eu falei mais cedo, né? Desse lugar que sempre compartilham de tipo... Nossa, é lindo saber que o meu prazer é meu, que o meu poder é meu. E como que na prática, assim, só para o pessoal conseguir visualizar mais, né? Quando essa descoberta do nosso poder, né? Do nosso prazer, como que a gente leva isso? Ou o que isso vai trazer mais, assim, na prática pra gente? Apesar da gente já ter falado, assim, né? Os prazeres, né? Gerais de tudo, mas não sei, acho que só para tentar ilustrar um pouco mais. De repente, para alguém que está mais perdido. Em uma palavra, seria realização. Tá. Quando você traz esse poder à tona, você tem energia de realização. Você consegue saber o que você quer realizar e você realiza. Né? Porque a vida, ela tá aí para a gente realizar coisas, para a gente criar coisas. Sim. O tempo todo, né? O tempo todo cada um tem uma habilidade ali, por mais que a pessoa esteja totalmente perdida, no sentido de não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero, alguma habilidade ela tem que, se ela for investigar muito a fundo, ela vai descobrir. Com certeza. E ela vai realizar aquilo que está alinhado com o que ela quer. Sim. Com o que ela veio manifestar de alguma forma. Né? Então, é a realização que acontece realmente. Você fala também muito da gente se conectar, né, com a nossa potência, descobrir essa potência e tudo mais. E aí me veio na cabeça, de novo, né? A gente vive numa sociedade complicada em diversos aspectos. Muito boa em outros, né? Sei lá, evolução de tecnologia. Tudo tem a sua parte boa e ruim, né? Mas eu ainda percebo, né, minha percepção, que no geral a maioria das pessoas, pelo menos, tá desconectada ou se desconectou, né, com a sua essência. E você fala também a questão
dessa ligação, até anotei aqui, né? A nossa relação do corpo, da natureza e a nossa energia vital. E eu percebo que quando a pessoa está muito desconectada ou completamente desconectada, a gente está falando dessa desconexão com a natureza, que está ligada com a gente, que faz parte da nossa essência, e aí parece que a pessoa se perde, né, do que ela de fato é. E eu percebo que esse movimento que você faz, essa terapia, não sei se eu posso chamar de terapia? Sim. Essa terapia, ela ajuda também essas pessoas que estão desconectadas de si, do todo, da natureza. Que a pessoa que está desconectada, ela nem sabe que ela está desconectada, né, da natureza, e que existe essa conexão. Parece que a gente esquece quando desconecta, né? Eu sinto que isso traz uma conexão ali imediata até, né? Nesse movimento dessas... que você leva nessa terapia, né? E a pessoa acho que vai conseguir ir elaborando, né? Aí vai o tempo de cada um, às vezes na hora, às vezes vai elaborando, mas parece que já dá essa conectada, né? Sabe o que é um ponto interessante? É que o que a gente faz também é um caminho que a gente vai relembrando disso, é que a gente não é uma coisa separada da natureza. Quando a gente fala de desconexão com a natureza, parece que assim, a natureza é uma coisa e a gente é outra, né? E nós somos essa natureza. Nós somos essa essência. Tudo aqui tem natureza, né? Tudo aqui foi construído pelos elementos da natureza. Essas paredes, esse chão, Sim. tudo isso. Então, assim, tudo pulsa a natureza, tudo pulsa essa vida. É que a gente criou um distanciamento tão grande com o natural, com a essência das coisas, que parece que nós somos a parte da natureza. Então, quando a gente fala assim, eu tenho que voltar para a natureza, é uma redundância, né? Porque, assim... Você é a natureza, né? Eu tenho que voltar para mim, né? E é claro, lógico, que você pisar na grama, pisar na terra, dançar na chuva, sentir o sol. Foi até o meu processo que eu citei, né? De sentir o sol, que eu amo. Você é com a chuva, eu sou com o sol. Eu amo a energia do sol, assim. Eu sou daquelas que fica. Eu gosto só quando tá fraquinho. Assim. Nossa, eu amo sentir o sol, assim, na pele, de uma forma muito maravilhosa. Legal. E aí, quando a gente se permite sentir essas coisas, né, que fazem com que a gente se relembre da essência de tudo, é uma grande oportunidade, né? Porque quando a gente está nos elementos, né, é só um relembrar. A gente está relembrando quem nós somos. Mas, na verdade, não é que a gente vai para a natureza, né? A natureza está aqui. Nós somos essa natureza. Mas a gente estar em contato assim, mais profundo com os elementos fazem com que a gente relembre que nós somos essa natureza. Sim. Ah, que lindo. Adorei. Laila, tem mais alguma coisa que você acha legal você contar sobre o seu trabalho, falar do seu curso também? Não sei, tá aberto para inscrições? Sim, eu tô com uma mentoria agora, que é o Prazer Original. É uma mentoria de 3 meses para mulheres, focada exatamente em tudo isso que a gente falou, né? Voltar para a nossa origem, para o nosso prazer na essência. Relembrar quem nós somos, o que a gente de fato quer viver, quer criar na nossa vida. Quais são os nossos propósitos, mas lembrando que propósito não necessariamente é isso que fala que qual que é o seu propósito de vida que você precisa... Aí automaticamente você liga isso a uma profissão, alguma coisa que você tem que fazer para a vida toda, esquece que propósito é como você se dispõe a viver a sua vida. Então a gente vai relembrar como que a gente está se dispondo a viver a nossa vida.
E aí a gente vai entender, opa, o jeito que eu estou vivendo está alinhado com o que eu quero? Porque uma coisa que é um grande indicativo, né, se a gente está no caminho certo, é quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, se eu continuar vivendo assim, como que eu vou estar daqui a um tempo? Eu vou estar feliz? Né? Então, e aí você entende, opa, peraí. Então, esse é o caminho? Tô vivendo no meu propósito, né? Ou se o que eu estou fazendo hoje me engrandece tanto, me preenche tanto, me traz tanta harmonia, né? Que é óbvio que a gente sabe que a gente vai ter emoções, que a gente vai ter burocracias para... Porque a vida, exatamente. né? Mas faz parte. O que está pesando? É tudo isso ou é aquilo que isso está ficando assim? Ah, ok, faz parte, porque eu estou tão preenchida do que eu estou fazendo, né? Que as outras coisas, elas são, sabe, secundárias. Eu não crio tanto peso com relação às outras coisas que talvez não sejam tão prazerosas. Né? Então, quando a gente olha para a nossa vida e fala, opa, tá indo nesse caminho. É um caminho, você já pode entender que, ok, é um caminho que está me trazendo felicidade, está me trazendo harmonia, né? Agora, se a gente entende que, não, peraí, hoje, na minha vida, eu não gostaria de sustentar nada disso. É porque tem algo, né? Não tá vivendo no propósito. Tem algo para ser olhado. Lembrei, me fez pensar naquela coisa assim, quando eu aposentar, eu faço isso, né? Eu vou morar na praia, por exemplo. Sim. Poxa, mas será que não dá, né? Não sei, para rever e juntar as coisas, né? E viver isso que você quer viver, né? Agora, tem que ser só quando aposentar, né? Sei lá quando. Me fez lembrar disso. E a gente criou uma coisa assim social, né? Que é como se assim, a vida fosse o sofrimento do trabalho e a aposentadoria o deleite. Quando você se liberta, e né? O que a gente vê são quadros, muitas vezes quadros depressivos na aposentadoria, né? Nesse momento. Porque a pessoa espera tanto por aquilo e aquilo chega e às vezes entra um vazio muito grande. Então, assim, até que ponto a gente vai ficar vivendo nesse lugar do sofrimento em busca de um prazer que dura, né, 10 segundos e eu continuo no sofrimento para chegar num pouquinho de prazer? Por que hoje eu não posso me permitir viver um momento prazeroso e reconhecer esse momento? Porque o que acontece é que assim, a gente não está apreendendo na nossa mente esses momentos. Não é que eles não existam, é que o foco não está sendo dado a eles, né? O foco está sendo dado à luta, à dor, ao sofrimento, e aquilo que passa de prazeroso tem se tornado irrelevante, sabe? Então a grande questão é assim, tanto se fala, né, de gratidão, de ser grato, mas gente, existe um mecanismo para isso, né? Porque se a gente fica numa coisa, eu tenho que ser grato, você não consegue. O que eu falo é que tem técnica para tudo, sabe? Inclusive para a gratidão. Porque o que faz você realmente ser grato? Duas coisas. É quando você faz um exercício constante de relembrar tudo que você está conquistando, tudo que você já caminhou e onde você já chegou, quem você era e quem você é hoje. E não estou falando de ter coisas, estou falando de ser. Né? Até foi engraçado assim, eu contar a minha trajetória, quando você me pergunta, como que veio isso do autoconhecimento? Quando eu lembro, né, da Laila super perdida lá atrás, nesse sentido de, sabe, não ver propósito em nada e ser super criativa, mas não saber o que fazer com a criatividade. Né? E não me achar boa em nada, né? Naquela época eu ficava muito assim, eu quero ser atriz, mas será que esse é o caminho? Porque tem tanta atriz boa, e, sabe? Esse lugar o tempo todo, né? Que a gente fica trazendo da comparação, porque é esse estímulo o tempo todo. Então, assim, quando eu lembro, e hoje, né? Esse poder pessoal que não me é tirado, né?
que é meu, esse lugar onde você fala, eu sei o que eu vim trazer, né? Eu sei o que eu construí aqui dentro. E a partir disso, eu posso compartilhar um pouquinho com o mundo, né? Quando você olha isso, cara, não tem como não ter gratidão por isso. Porque, sabe, eu poderia estar numa outra vida, sabe, vivendo coisas que, não sei, talvez não fosse me trazer essa alegria que eu tenho de fazer o que eu faço hoje. Ou essa gratidão, né? Porque você estaria fora do seu propósito. Exatamente. Então, assim, é isso. Acho que a gente relembrar sempre, sabe? Assim, o que a gente já se tornou, né? E uma outra coisa é a gente estar muito atenta ao que a gente está vivendo de prazeroso dia a dia, né? Que seja um abraço que você recebeu, que seja um céu que você olhou, que seja um carinho que você deu, sabe? Que seja um momento que você parou para se dar carinho. Então, quando a gente constrói pequenas, né, rotinas que trazem esses pequenos movimentos de prazer e você guarda esses prazeres, não tem como você não ser grato a isso, entende? Pode acontecer várias coisas no dia, mas você vai lembrar que tem coisas muito maravilhosas acontecendo também. Que seja aquele sol que você tomou e te deu prazer naquele momento que você precisava, né? E que seja lá o que a gente esteja vivendo também, passa, né? E quando a gente consegue focar mais nesse prazer, por mais difícil que seja, tá? Porque eu sei que às vezes tem pessoas que estão vivendo coisas que estão sendo muito difíceis de serem elaboradas. Mas quando um pouquinho que a gente consegue parar e sentir um pouquinho de prazer ali em alguma coisa, aquilo já é um movimento, né? Para você dar um outro passo, sabe? Em direção a voltar a se enxergar, né, como uma pessoa capaz de fluir, de realizar, de se movimentar alegremente na vida. Sim. E esses prazeres vão te dando gratidão, que vão te dando levando, mais prazer. Exato, e vai te levando a felicidade, plenitude, né? Acho que por aí. É isso, essa construção diária mesmo, né? Que quando a gente fala em felicidade, parece uma coisa tão utópica, né? Ai, como assim eu vou ser feliz? Mas, né, felicidade é tão difícil, felicidade é inalcançável. Mas a grande questão é que a felicidade está no simples e muitas vezes a gente se esquece do simples. Né? Nesses momentos, né, que a gente vai de prazer, de gratidão, de felicidade, porque vem junto, né, eu acho. Sim. Não é? Uma coisa puxa a outra. Eu falo muito Como você não vai ficar feliz com um momento prazeroso e grato, então tá junto, né? E eu falo muito nas imersões, nos retiros, né, que o foco é ser um treinamento mesmo para a vida. Né? Eu falo assim, que a gente vai se encontrar naquele momento, mas não é só para ficar naquele final de semana ou naquele feriado ali e sair daquele jeito, uau, né, que delícia que foi, e esquecer disso, né? A ideia é que a gente leve mesmo para a nossa vida, e aí eu entrego ferramentas para esse treinamento diário, né? E se a pessoa se comprometer com isso, ela consegue manter mesmo na vida dela essa constância, né? Essa autoobservação, essa autodedicação. Então, é isso. Às vezes a gente vai viver alguns momentos que vão relembrar a gente desse prazer, e aí cabe a nós a gente manter isso, né? Porque aí é um compromisso que a gente faz com a gente. Não tem como. Por mais que você tenha um terapeuta ali te auxiliando, né? Você tem que caminhar. Então, eu falo que eu, de alguma forma, facilito o caminho. Mas esse comprometimento tem que ser realmente consigo, né? Então, a partir do momento que você se compromete, você fala, não, a partir de agora eu vou, de fato, buscar um novo olhar para a minha vida, uma nova forma de enxergar os acontecimentos, de viver a minha vida. Eu crio uma outra relação comigo mesma, né? Eu crio uma nova forma de me enxergar, de me olhar, de lidar com o que eu estou sentindo.
E a partir disso eu consigo ter uma caminhada diferente. Um olhar diferente, né? Sim. Também para a vida. Então, nessa imersão, são 3 meses? Você falou? Imersão não, uma mentoria. Sim. São 3 meses. 3 meses no online, né? Que a gente se encontra toda semana. E a pessoa vai encontrar essas ferramentas e ela também. vai ter essas ferramentas, sim. E a gente vai olhar para todos esses aspectos de uma forma muito bem integrada. Vamos falar bastante da sexualidade nesse lugar que a gente conversou aqui, né? Integrada com de a potência. vida. Sim, que eu chamo de poder orgástico, que é o poder orgástico para além das genitais. O que é você viver uma vida orgástica? Totalmente diferente. Fala um pouquinho pra gente o que é o poder orgástico. Foi um termo que me veio assim, que definiu muita coisa para mim, né? Porque ao invés dessa busca por um orgasmo que dura alguns segundos, né, que te dá muito prazer, que é realmente muito maravilhoso, mas como que a gente pode manter este poder orgástico na nossa vida? Como que a gente pode ter uma vida orgástica onde tudo isso que a gente conversou aqui, onde todos os pequenos, grandes prazeres se tornam grandes acontecimentos na nossa vida, sabe? Onde cada momentozinho de prazer é um deleite e a gente foca muito mais nesses deleites do que naquilo que está acontecendo fora do que a gente queria, sabe? E fora do que está, às vezes, ao nosso alcance, Sim. né? Porque o poder orgástico está ao nosso alcance, certo? Totalmente. Que legal. Aí é o que eu falo, é uma decisão nossa, né? O que a gente está decidindo? A gente está decidindo viver esse poder, essa potência, ou a gente está decidindo viver num lugar onde a gente, né, só enxerga aquilo que nos deixa triste, sem energia, sem vitalidade? Que legal, Laila. Ai, obrigada. Adorei. Também Temos que gostei acabar muito. nossa conversa. Tem mais alguma coisa assim que você... Ai, preciso falar isso? Ou falamos... Não, acho que foi tudo, pelo- né? Acho que a mensagem é essa mesmo. Deu pra gente contar um pouquinho pro pessoal sobre essas descobertas através do corpo. É entender que, assim, quando a gente começa a entender realmente a vida como uma vida orgástica, né? É uma chave que, sabe, assim, muda muita coisa mesmo, muito a relação com prazer. E por isso que é o que eu falo, né? Não, se a gente se apegar a fórmulas prontas e instantâneas, as coisas não se sustentam, né? Então, ok, se você quer algo pronto, mas assim, se você está comprometido a sustentar aquilo que você encontrou, aquele prazer, né? Isso é muito maravilhoso. Então, a questão é o quanto a gente está disposta a sustentar o que a gente realmente quer viver. Né? Olha. Essa é a mensagem, assim, né? E são esses prazeres que vão sustentando o nosso foco. Né? Esse prazer na essência, esse prazer nessa conexão com o nosso próprio poder, que é este poder orgástico. E o que é o poder orgástico também, para além de tudo que a gente falou? É esse poder de criação. Né? Porque de criar a sua própria vida? De criação da sua própria vida, de criação daquilo que você deseja criar mesmo. Né? Legal. De construção. Por exemplo, né, você falando do podcast, é isso, é essa ideia que você gera e que você pare, e que você alimenta, que você sustenta, né? Então, Sim. é você, e que te dá prazer, e que você vai e sabe que você vai fazer muito bem, né? E confia, e como... Né? Tem que acreditar. Exatamente, como está fazendo. E é lindo de ver assim, né, o seu brilho, o seu sorriso, né, nessa presença. Maravilhosa! Então, é isso. Ai, obrigada de novo, Laila. Amei este amei. papo. Delícia Que legal. mesmo. Obrigada. Obrigada. Gente, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal, que tem este conteúdo maravilhoso e vários outros também para você que está buscando aí mais conhecimento, autoconhecimento, enfim, seu lugar no mundo, mais equilíbrio, mais saúde, tá certo? E compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque eu tenho certeza que muita gente
vai adorar ouvir tudo isso que a Laila contou pra gente, tá certo? E nas plataformas de áudio também segue aí o Não Pira Podcast. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.